Boa noite a todos. Ixi, isso aí. Ó, galera, que tem lugar aqui, tá? Se você quiser sentar, ficar aí no fundo, tem cadeira aqui. Senta aí para vocês ficarem de boa, porque senão a perna vai cansar, e vocês vão ficar ansiosos aí, e aí não vai rolar. Beleza? Bom demais, gente. A gente virou o mês aí, né? Entramos agora em fevereiro. E com um novo tema, né? Descansando em Deus. É o tema que nós escolhemos aí como conselho, para a gente poder estar falando todos esses domingos de fevereiro. Então, em janeiro a gente falou sobre planejamento, a gente falou sobre como fazer do ano, né, o melhor ano de nossas vidas. E aí agora entra fevereiro, né? Parece que janeiro voou, não sei para vocês, mas para mim passou voando. E nós já estamos em fevereiro. E aí, né? O que é aquilo que você planejou, aquilo que você pensou a respeito desse ano, o que você já começou a tirar do papel, já começou a tirar da mente? Isso é muito importante, porque 31 dias aí já se foram, né? Então, que a gente possa ver como a gente está andando. Beleza? Vamos orar, eu queria orar de novo. Eu creio que o que a gente vai compartilhar aqui hoje é algo que atinge todos nós, alguns de uma maneira assim mais profunda e aguda, e outros de leve, mas a verdade é que tudo aquilo que a gente vai compartilhar aqui hoje, nós precisamos entender à luz da palavra de Deus, como a gente deve lidar com isso. Feche seus olhos aí. Senhor Deus, nós queremos colocar o nosso coração, Deus, na Tua presença, Pai. Clamar que o Teu Espírito Santo possa trazer a revelação da Tua palavra, Deus. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor tire toda a distração, tudo aquilo, Senhor Deus, que vem para roubar a nossa atenção, Deus. Que o Senhor permaneça, Deus, a nossa mente conectada à Sua, Deus, o nosso coração conectado ao Teu, Pai. Para que a gente possa, Deus, ouvir a Tua palavra e para que a gente possa ser curado essa noite, Pai. Nós repreendemos toda a ação do inimigo, Pai, nós repreendemos todo o intento de Satanás, Pai. Ele não tem poder nesse lugar, Pai, e nós queremos, Pai, declarar mesmo a vitória sobre os nossos corações, Pai. Para que nós possamos sair daqui essa noite, Senhor, livres, Pai, de todo medo, de toda angústia, de toda ansiedade do nosso coração, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, abre sua Bíblia aí, lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Beleza? Na minha versão NVT fala assim, ó: a preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Em outras versões vai falar: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Só esse versículo. Galera, essa semana eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram, usando aquela enquete. Não sei se alguns viram, outros participaram, outros responderam. Perguntando: em qual nível um desses dois fatores influencia a sua vida de uma maneira assim perceptível, de forma assim que influencia a sua maneira de viver? Você é estressado ou você é ansioso? E aí esse estressado não é no sentido só do cara ser grilado, estourado, não. É de receber o estresse e dele não conseguir lidar com isso. Pessoa ligadona. Ou você é ansioso. E aí 71% daqueles que responderam falaram que são ansiosos. E 29% responderam que eram estressados. E aí logo depois eu perguntei: qual que é a causa, qual que é o motivo do seu estresse, da sua ansiedade? E aí lá muitas pessoas responderam, e isso serviu um pouco assim para a gente poder mapear, né, o coração e a mente da galera. E isso não me causou muito espanto, muita surpresa. Por quê? Pesquisa recente, 2018, ano passado, hein? A OMS, Organização Mundial de Saúde, falou que o Brasil é o primeiro país do mundo com os maiores índices de transtorno de ansiedade. Então, no mundo inteiro, o Brasil sofre
A maioria da população sofre de algum transtorno de ansiedade. E aí ele fala que 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno. Frise, transtorno de ansiedade. E fala ainda que a maioria das pessoas que sofrem desse tipo de transtorno são mulheres. E aí isso veio para o quê? Para linkar com aquilo que eu já estava percebendo e com aquilo que a gente conversa com as pessoas. Nós somos a geração mais ansiosa e estressada de todos os tempos. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Já pensou nisso? Que nós estamos liderando esse ranking aí? Que a maioria de nós sofre de algum transtorno de ansiedade? E por quê? Por que que o nosso coração, ele se apressa em se preocupar com aquilo que ainda está diante de nós? Por que que a nossa vida, por que que os nossos pensamentos, eles ficam divagando e pensando várias situações hipotéticas que vão acontecer ainda para frente? Uma das causas foi a Revolução Industrial. Até então o povo vivia no campo, de boa, produzindo seu sustento, trabalhando com as próprias mãos, estava tudo certo, tudo em paz. Até então que a máquina entrou no sistema, entrou no jogo. Então o ser humano ele passou a ter que se adaptar a todos aqueles instrumentos que ele ia precisar para poder produzir ainda mais. Se ele produzia 5 com as mãos, agora ele ia precisar produzir 10, 20, 30 e quanto mais ele conseguisse, utilizando a máquina. E isso fez com que também o ser humano ele fosse mecanizado. Os sentimentos, as emoções, o estado do ser humano ele foi deixado de lado. O que importa agora é o quanto ele produz, o quanto ele pode dar, o quanto ele pode oferecer. E se não bastasse isso, juntou agora, nos últimos tempos, nas últimas décadas, a revolução tecnológica, que o quê? Fez com que a gente tivesse acesso à informação de uma maneira também que a gente nunca teve. Eu lembro que nos primórdios, aí, quando eu estudava lá no colegial, lá no ensino fundamental, a gente tinha que ir na biblioteca da escola para poder pesquisar. Tinha que pegar a enciclopédia lá, às vezes ver se não estava emprestado, se não estava alugado, para poder pesquisar, para fazer o trabalho que o professor tinha dado. Ou a gente ia ter que ir na Biblioteca Municipal de Uberlândia, que ainda existe, e ir lá e procurar sobre o assunto, sobre o tema, e escrever até o dedo cansar. E hoje, nós somos beneficiados. Por quê? Porque a informação está tudo na palma das nossas mãos. Está na frente dos nossos olhos, no computador. O que você quiser, você consegue pesquisando no Google. Você vira um médico, você vira uma enfermeira, olhando as receitas, o passo a passo no Facebook, no Google. E aí você consegue fazer várias coisas. O Ari é mestre, né, Ari, de olhar vídeo de passo a passo, lá, principalmente esses bagulho de marcenaria que ele tem construído, tem feito, olhando passo a passo. Receitas de comida a gente vê também, e um monte de coisa. O que você quiser, o que sua mente sonhar, imaginar, você joga lá que você vai achar. Então essa revolução tecnológica, além de ter esse acesso fácil à informação, também trouxe essa tecnologia que nós usamos hoje. O celular, o computador, hoje todo mundo tem acesso. E tudo isso fez com que a gente ficasse ainda mais acelerado. Se não bastasse a aceleração da Revolução Industrial, agora, nas últimas décadas, nós estamos sendo impulsionados para uma aceleração de informação. Então, mano, a gente fica louco de tanta coisa que a gente vê. A gente fica sem às vezes, descobrir qual fonte é segura ou não, o que fala a verdade, o que é mentira, de tanta coisa que a gente pode acessar e ver. E isso vai acelerando cada vez mais a nossa vida. E isso vai trazendo estresse, isso vai trazendo uma agitação cada vez maior. Cada vez maior. É uma sobrecarga de informação que a gente tem, que isso está nos deixando doentes.
Às vezes você não se dá conta, mas todas as vezes que a gente entra no Facebook, no Instagram, que a gente entra às vezes no site de notícias, a nossa mente ela está absorvendo tudo aquilo, de forma direta ou indireta. Você está absorvendo. E essa sobrecarga de informação nos deixa hiperconectados a todo tempo. A todo tempo a gente quer estar conferindo a vida dos outros. A todo tempo a gente quer olhar onde fulano está, o que fulano está comendo, o que fulano fez no sábado à noite. E isso, sutilmente, vai ganhando lugar no nosso coração e vai minando as nossas energias e as nossas forças. Porque aí você olha lá a pessoa se divertindo, comendo num lugar bom, viajando, e olha para a sua vida e fala, nossa, que droga. Estou trabalhando, estou só estudando, ganho pouco, não tenho condição de ir nesse lugar. E aí a gente vai o quê? Se deprimindo. A gente vai o quê? Se abatendo. Então essa revolução tecnológica vem fazendo isso com a nossa geração. Vem transformando a nossa geração em consumidores de vida alheia. E isso vai cada vez mais trazendo ansiedade e medo na nossa vida. E se não bastasse isso, cada vez mais agora nós estamos sendo cobrados. A gente é cobrado no serviço, a gente é cobrado na família, a gente é cobrado na igreja, a gente é cobrado na sociedade. E a pressão que é exercida sobre nós é desproporcional à nossa preparação emocional e psicológica. Porque a gente é fraco. A nossa geração é uma geração fraca. Quando eu olho para os meus pais, para os meus avós, eu fico, velho, nós é muito mole. Nós é muito bundão. Estava até comendo a cabela, né? A gente é muito fraco. Que eles tinham 3, 4, 5 filhos e estava tudo certo. Ninguém morreu. Todo mundo está vivo. Conseguiu pagar as contas, conseguiu pagar a casa e deu tudo certo. E aí quando eu olho para a nossa geração, a gente vê o quanto nós somos moles, o quanto a gente é fraco. Quanto a geração passada, eles conseguiam caminhar uma corrida de longa distância e eles tinham mais firmeza e mais resistência às dificuldades da vida, agora a nossa geração, ela é uma geração imediatista. Fruto dessa revolução tecnológica. Por quê? Você manda uma mensagem para o WhatsApp para alguém, o que você espera? Uma resposta rápida. Se em 5 minutos é que a pessoa não me responder, eu falo, velho, ela está me implicando, ela está pensando alguma coisa, ou ela está, às vezes, articulando alguma resposta para fugir daquilo que eu estou pedindo. E aí a gente começa a ser englobado nesse sistema. Então a gente não mais consegue fazer uma corrida de longa distância, como os nossos pais corriam. Onde os casamentos duravam a vida inteira até que a morte os separasse. Hoje qualquer coisinha é motivo para separação, hoje qualquer motivo é coisinha para matar, para abandonar, para fugir. Porque a nossa geração busca atalhos. Ela não está procurando os processos de Deus na vida delas. Enquanto nós buscarmos atalhos, nós não iremos vivenciar os processos de Deus na nossa vida. Então a gente às vezes se empolga com algo, a gente está preparado para correr uma corridinha de 50 metros. A gente se empolga com uma ideia, com algo que a gente vai fazer na vida, e logo, logo a gente desanima. Já perceberam isso? A gente falou isso no ano passado, no final, no começo agora. Não, vou virar o ano, vou fazer academia, vou cuidar do meu corpo, tudo. Aí a gente começa, quando a fé parou. Desanimou. Ou a gente começa a fazer dieta, faz dieta, já passou 3 semanas, já desistiu. Por quê? Porque a gente não tem resistência para poder perseverar naquilo que nós mesmos nos comprometemos. E aí a gente desiste muito fácil das coisas. A gente desiste rapidamente de tudo aquilo que a gente se propõe a fazer na vida, em tudo. Fruto dessa revolução industrial e tecnológica.
A ansiedade é um ciclo de pensamentos ineficientes rodopiando em torno de um centro, o medo. Quem disse isso foi Corrie ten Boom, de um livro que eu estava lendo. Ele falou isso, que a ansiedade é um ciclo permanente de pensamentos ineficientes rodopiando em torno de um centro, o medo. Então, a ansiedade do nosso coração, ela rodopia em cima de uma coisa só, o medo. Mas a gente precisa falar que a ansiedade, nós precisamos saber lidar com ela. Porque ela faz parte da nossa natureza pecaminosa. Ela faz parte do homem caído. Então nós precisamos saber lidar com ela para que a gente não seja consumido por ela. E assim, as diversas emoções que a gente está susceptível, a raiva, a ira, a tristeza, a angústia, o sofrimento, a dor, porque isso vai ser causado por elementos externos, e nós não conseguimos controlar esses elementos. Então o que nós precisamos fazer é olhar para dentro de nós e ver como nós estamos reagindo aos gatilhos que trazem a ansiedade no nosso coração. Porque o corpo humano, ele vai reagir com as diversas pressões que a gente vai recebendo da vida. E aí, como que você vai reagir a essas pressões, a essas cobranças? Isso vai determinar a sua saúde física, emocional e espiritual. E aí eu queria dar um exemplo de como que quando a gente não consegue gerenciar e administrar a ansiedade na nossa vida, o que isso causa? Alguns aqui vão reconhecer alguns sintomas, outros não. Mas quando a gente joga a imagem é melhor para a gente visualizar. Joga aí, Marcelão. Sintomas físicos da ansiedade. Então a gente vai ter batimento cardíaco acelerado, boca seca, cansaço frequente, dificuldade de engolir, aquela sensação de um nó na garganta. Quem nunca já teve isso, né? Evitar a qualquer custo lugares ou situações que provocam ansiedade. Então a pessoa, ela, ao ver um risco eminente que aquilo vai trazer ansiedade no coração dela, a tendência dela vai ser fugir, vai ser correr. Tontura, vertigem, transpiração excessiva, mãos suadas, tremores, espasmos musculares, urinação frequente, se sente assustado e tem inquietação permanente, náusea, diarreia, problemas estomacais, respiração superficial, rubores, calores ou calafrios, tensão muscular e dores musculares. Só isso aí. Uma listinha básica para a gente começar a falar o que isso causa no nosso corpo, quando a gente não consegue administrar. E aí, se não bastasse a ansiedade, a gente pode deixar aí, a gente ainda lida no nosso século com algo que se chama pressão. Estresse. Muita gente estressada. Muita gente apavorada. Muita gente acelerada, ligada no 12, ligada no 220, que quer fazer tudo a todo custo, sem respeitar os seus limites. E aí as pessoas começam a cobrar coisas delas e elas se sentem pressionadas, cada vez mais sendo cobradas. E aí nós sofremos também do estresse. E a Associação Internacional do Controle do Estresse diz que o Brasil, olha só a estatística de novo, é o segundo país com níveis de estresse altíssimos. Então a gente ganha na ansiedade, mas fica em vício no estresse. Nós somos o segundo país mais estressado do mundo. 3 em cada 7 sofrem de burnout. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas o burnout é o quê? É o esgotamento físico, mental e emocional. Geralmente ele está associado com o trabalho. Então, às vezes, no seu trabalho, de tanto você se dedicar, de tanto você fazer, você vai se esgotando. E aí isso vai atingindo a sua família, isso vai atingindo a sua saúde, e quando é fé, você, esgota.
Pode pular a segunda imagem, Marcelão? Coloca do burnout aí. Só para a galera entender. É isso aqui, ó. O fósforo fritou. Queimou. Então, às vezes, nós estamos nessa condição. A placa-mãe do nosso cérebro fritou. De tanta pressão. E a forma com que a gente lidou com isso ocasionou a essa queima no sistema. E aí, uma pessoa estressada, pode jogar lá, Marcelão, vai afetar todas as áreas da sua vida. O corpo, as emoções, o comportamento e a mente. O estresse da vida, os fatores externos que vão nos atingindo a todo momento, vai fazer com que a gente se sinta estressado, cansado e sobrecarregado. Isso é realidade sobre todos nós. E aí, quando a gente não consegue liberar esse estresse de uma forma saudável, a gente começa a acumular isso dentro de nós. Então, eu vou ter dor de cabeça, infecção, fadiga, irritação na pele, todos aqueles outros itens lá também agora vai entrar no estresse. Nas minhas emoções, eu vou perder a confiança, a ansiedade vai aumentar, vou ficar irritado, vai ser uma porta para a depressão, é importante salientar isso. Eu vou ter apatia, não vou ter vontade nenhuma para fazer nada, vou ficar alienado, vou ficar com medo. E no meu comportamento, o que isso vai acarretar? Problemas de acidentes, perda de apetite, uns vão descontar isso no alcoolismo, no fumo, na insônia, não vão conseguir dormir direito. Na mente, a minha mente, igual eu falei, ela vai rodopiar, ela vai começar a girar numa frequência desordenada, que eu vou começar a pirar, ficar louco. Vai me encher de preocupação, de raciocínio confuso, de pesadelos, negatividade, decisões apressadas e N outros fatores. Então, meus irmãos, nós estamos diante desse quadro. Nós estamos diante de um quadro que nós somos uma geração altamente estressada, nós somos uma geração altamente ansiosa. O que nós precisamos fazer a respeito disso? Qual que é o remédio do Evangelho para que a gente tome e fique livre de toda ansiedade, de todo estresse, de todo medo? E aí eu queria que você abrisse a Bíblia aí, lá em Filipenses 4. Versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Até aqui. Sabe qual que é o nosso problema com a nossa ansiedade? É que nós queremos ser Deus. A gente quer controlar tudo. A gente quer ter o controle de todas as coisas. E aí a gente acaba se frustrando, porque a gente vai lidar com as situações externas da vida e a gente vai perceber que a gente não consegue. A ansiedade, ela só vai falar, é uma fala do nosso coração, da nossa mente, dizendo que Deus não está cuidando de nós como Ele prometeu. Toda vez que eu me pego ansioso, com uma preocupação, com algo que tira meu sono, com algo que está prejudicando a minha saúde,
Meu irmão, isso é a mesma coisa de Deus estar falando para Deus: Deus, eu não confio em Ti. Deus, eu não creio que você está cuidando de mim como o Senhor prometeu na palavra. Porque aí o nosso coração ele se enche de dúvida, de medo. E lá em 1 João fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E que aquele que não ama, ele vai ser engolido pelo medo. Nós somos aperfeiçoados no amor à medida que nós amamos a Deus e desenvolvemos esse amor nele. Então, esse amor em Deus vai tirar todo o medo. Quem foi que disse que você precisa ter algo para ser feliz? Quem foi que disse que você precisa estar num lugar distante, vivendo num país de primeiro mundo para ser feliz, para ser pleno, para ter algo para alegrar o seu coração? Quem disse para você isso? Me fala. Eu vou te falar. Foi o capeta. Foi o Satanás. E essa foi a tentação que ele usou desde o começo e continua usando e continuará usando por todo o tempo até que Jesus volte. Quando a gente vê Adão e Eva lá, qual que foi a tentação? Olha, se vocês comerem, vocês terão o conhecimento. O que o diabo fez? Projetou uma imagem de um futuro. E isso gerou o quê? Medo. Isso gerou curiosidade. Então, Eva pegou o fruto, comeu e deu para Adão. Quando a gente avança, a gente vai ver lá a tentação de Jesus. O que o diabo fez? O que ele ofereceu para Jesus? Olha, se você se ajoelhar e prostrar, então eu vou te dar todos os reinos da terra. Vocês percebem que a tentação do diabo ela é a mesma, ela só muda de exemplos e de figuras? E assim ele continua a nos tentar. Eu fico vendo adolescente falar: nossa, quero que chegue logo 18 anos. Porque quando eu fizer 18 anos, minha vida vai melhorar, eu vou fazer o que eu quiser e etc. E aí a gente conversa, a gente fala: ó, não é bem assim, aproveita, dorme até meio-dia, quando você pode. E aproveita. Porque depois que você fizer 18 anos, meu filho, você não sabe o que te espera. E a nossa vida, ela é sempre projetada para frente, vocês já perceberam? Ah, quando eu tiver um emprego melhor que eu ganho X, então eu vou ofertar, então eu vou dizimar. Porque agora eu estou apertado, não tem condição. Ah, quando eu mudar de cidade, aí eu vou ficar em paz. Eu vou deixar de ser estressado, eu vou ficar relax. E aí a gente sempre projeta para frente. Ah, quando eu alcançar tal cargo na empresa, ah, quando eu trabalhar em certo lugar, quando eu fazer isso, quando eu tiver um carro, e tudo a gente vai colocando essas condições. Então o nosso coração, ele vai enchendo de ansiedade e de medo. Porque e se não acontecer? E se eu não conseguir? O que vai acontecer? O estresse vai entrar, a angústia vai entrar, a depressão vai entrar, e aí nós seremos completamente abatidos. Então, meu irmão, o nosso problema é esse, de sempre projetar para frente. E nós temos a ousadia de querer ser Deus, em querer controlar todas as coisas, e nós não somos. Davi, em Salmos 94, 19, ele falou: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para minha alma. Davi estava angustiado, sabe por quê? Porque estava com medo de morrer. Porque ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Ele se escondeu na caverna de Adulão, junto com um monte de gente perseguida. E a maioria dos salmos que ele fez, na sua angústia de alma, foi por conta desse medo. Qual é o medo que tem tomado conta do nosso coração? Me fala. Qual a ansiedade que tem tomado lugar no nosso coração? É aquela que nós mesmos colocamos.
é aquela que a gente vai lá, parece que pega com a mão, tá tudo de boa, mas a gente quer pegar e fala, não, isso aqui eu preciso, está muito parado, eu vou fazer algo aqui para gerar estresse na minha vida. E aí a gente traz sobre nós, porque a nossa tentação, ela vem do nosso próprio desejo, da nossa própria cobiça. E aí o antídoto para essa ansiedade, que foi falado aqui em Filipenses 4, primeira é a obediência. É uma ordem, gente, não se preocupem. O que a gente precisa fazer é crer, é confiar, é acreditar na palavra de Deus. É não ocupar a nossa mente com pensamentos prévios do que vai acontecer amanhã. Mas aí eu não estou falando para você ligar aquele botão e não quer saber de mais nada, como a gente já compartilhou. Mas que você planeje segundo aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Para que você tenha uma perspectiva, para que você tenha um propósito, uma direção. Senão você vai parar em outro lugar, e isso a gente já compartilhou antes. Não se preocupem, obedeçam. Obediência. Não ocupem a mente de vocês com pensamentos, com situações hipotéticas que podem acontecer, porque isso é suicídio emocional. Isso vai te consumir, isso vai te matar. É uma questão de tempo. Segundo ponto, oração. Em 2 níveis. Primeiro, agradeça. Toda vez que eu tenho um coração grato, isso traz sobre mim um sentimento de contentamento. Um dos motivos da nossa ansiedade é que a gente não está contente com nada, sempre está ruim, sempre não está bom. E aí a gente está procurando sempre mais, mais e mais, e a nossa alma, ela nunca se cansa em querer mais e o melhor, e aí a gente vai se cansando. E aí quando a gente vai orar, ou quando a gente vai conversar com as pessoas, sabe o que sai da nossa boca? Só reclamação, só murmuração. Ah, minha vida é difícil demais, você não sabe. Ah, se eu tivesse isso, ia melhorar. Ah, se fosse desse jeito, iria ser bom. E aí o nosso coração, ele vai se deprimindo, ele vai se autodeprimindo, por conta de um coração que não é grato. Então, meu irmão, na sua oração, agradeça por tudo aquilo que Deus já fez. Porque, deixa eu te falar um segredo. Deus, Ele cuidou de você até aqui. Tem uma frase no Facebook, um meme, sei lá, um dia eu vi, que ele fala assim, você já percebeu que você já passou por todos os seus piores dias da sua vida? Não sei se todo mundo já viu, mas a reflexão é boa. Se você olhar para trás e ver tudo aquilo que você já passou na sua vida, você viu a fidelidade, o amor e a graça de Deus te acompanhando em todos eles? Então, daqui para frente, vai ser da mesma forma. Se você não desanimar, se você não desistir, se você não quiser viver a sua vida pelos seus próprios pensamentos, mas deixar com que os pensamentos de Deus e o Evangelho transformem o seu entendimento. Coloque as suas preocupações diante de Deus. Deus, Ele vai trabalhar para aqueles que nele esperam. Deus, Ele não tem, fugiu a palavra, compromisso com as nossas vaidades, com as nossas ganâncias. Ele tem compromisso com as nossas necessidades. Então, olha para a sua vida, vê o que está consumindo os seus neurônios, o seu coração, que está tirando o seu sono. É uma necessidade básica ou é uma vaidade, uma ganância? Porque aonde estiver um coração que ora diante de Deus em busca da suprição das suas necessidades, você pode ter certeza que Deus vai suprir. Você pode ter certeza que Deus vai prover, porque a palavra dele fala. Mas a gente está ansioso, por quê? Porque não basta morar numa casa boa, ter um teto, a gente quer morar na melhor casa. E aí a gente não consegue pagar uma prestação X, e aí a gente pressiona mais um pouco e paga 2x.
E aí isso tira o nosso sono. Porque agora eu vou viver a minha vida inteira pensando se eu vou dar conta de pagar a casa, se eu vou dar conta de pagar o carro, se eu vou dar conta de pagar a faculdade. E aí? O que tem consumido seu coração? E como eu falei, como a gente tem acesso à informação muito fácil, a gente é bombardeado constantemente por propaganda e por coisas que a gente fica pesquisando no Google. Já perceberam? Você está lá no Facebook de boa, quando é fé aparece um bagulho assim com a promoção para você comprar. E aí seu cartão de crédito já está estourado e você vai e compra ainda. E aí você sabe que não tem dinheiro para depois pagar, mas compra. Então tudo isso vai girando numa maré que vai deixando a gente angustiado e cada vez mais pressionado. Necessidades ou ganâncias? Preocupações ou prioridades? O que tem tomado seu coração? Porque é o seguinte, tem gente que anda preocupada com coisa que não deveria. E aí ela começa a carregar coisas que não são delas. Gente que não resolveu nem a sua própria vida e está querendo resolver a vida dos outros. E aí qualquer problema que tem, às vezes no condomínio, ela quer ajudar. Ela quer fazer, ela quer resolver, mas a casa dela às vezes está pegando fogo, o negócio está caindo, e ela está colocando mais preocupação, mais cansaço, mais coisa para fazer, e não respeitando os seus limites. Muita gente está estressada, sabe por quê? Porque não consegue falar não. Não consegue falar, olha, eu não posso, não consigo. Mas que isso seja sincero mesmo, não seja uma desculpa só porque você não quer fazer. Mas é porque você precisa respeitar os seus limites. Saber falar não também é uma virtude. E quando a gente canaliza essa energia, que às vezes a gente estaria perdendo com outras preocupações, a gente se concentra nas nossas responsabilidades. E aí não vai ter espaço para um marido que não cuida da sua casa, não vai ter espaço para um filho que não ajuda em casa, não vai ter espaço para um funcionário que não se dedica em ser o melhor funcionário da sua empresa. Não vai ter. Por quê? Porque ele vai se preocupar com as coisas certas. E ele vai canalizar toda a sua energia nas responsabilidades que Deus está colocando na vida dele. Então, meu irmão, qual que é a mochila que você está carregando aí? Quais são as coisas que estão nas suas costas que está ficando pesado demais? E então, a paz nos encherá. Então, existe um caminho a ser percorrido. Não adianta a gente ficar fazendo mantra aqui, não adianta a gente ficar orando 20 Pai Nosso. Não adianta a gente ficar pensando positivamente a respeito de algo, vai dar certo, vai dar certo. Não, não adianta. Existe um caminho a ser percorrido, se nós quisermos ser inundados por essa paz. E essa paz não é a ausência de guerra. Essa paz é um estado de espírito. Que a pessoa ela vai estar em paz, serena, tranquila, independentemente das circunstâncias. Independentemente se o mundo estiver caindo em cima dela. Ela vai estar em paz. Ela vai estar alegre. E essa alegria que vem do Senhor não é essa alegria de ser engraçado, não, de ficar rindo de tudo, de ficar contando piada. Mas é uma alegria de um contentamento de alma, de espírito, que isso faz parte de todo cristão e deve fazer parte. Se você é uma pessoa deprimida, depressiva, que só pensa negativamente a respeito de tudo, meu irmão, você precisa converter. Você precisa colocar o seu coração diante de Deus e se arrepender. Porque a proposta do Evangelho, ela vem para trazer um reino que é paz, justiça, alegria no Espírito. Então avalie seu coração. O problema nosso é que a gente não medita, a gente não ora.
Mas ao invés da gente meditar, ao invés da gente orar, a gente vai gastar tempo com aquilo que vai trazer mais cansaço sobre nós. A gente vai olhar a vida das outras pessoas para trazer mais descontentamento sobre a nossa. Ao invés da gente meditar nessa palavra dia e noite, porque é isso que vai trazer a cura para a nossa ansiedade, a gente está se enchendo de muitas outras coisas que vão trazer medo. Porque a nossa mente, velho, é um campo fértil. O nosso coração é uma esponja. A nossa mente é uma esponja e a gente está absorvendo tudo a todo momento. E como que você está reagindo a isso? Então, se você não meditar nessa palavra, dia após dia, você não vai vencer a ansiedade. Não adianta a gente orar por você aqui hoje, que nada vai se resolver. Não adianta você falar, eu preciso curar minha ansiedade, se você não ir na fonte que vai curar todas as coisas na sua vida, que é o poder do Evangelho. Quando você está andando de carro, aqueles que têm carro, mas aqueles que não têm podem observar isso também. Quando a gasolina acaba, o que você faz? Ou melhor, você não deixa a gasolina acabar. Você coloca antes. Mas sabe o que está acontecendo com a gente? A gente está andando, nesse carro da vida, pilotando, e a gente não reabastece. A gente não cuida. A gente não toma as medidas preventivas para evitar esse burnout que a gente viu. E aí, quando a gente se dá conta, o motor já fundiu. Quando a gente se dá conta, o carro vai começar a engasgar e ele vai morrer no meio da rua. E assim a gente está vivendo. A gente deixa a gasolina acabar. A gente deixa o óleo do motor perder. Para aí então a gente tomar alguma medida. E meu irmão, isso é suicídio. Isso é suicídio. Em 2 Coríntios 4, para a gente encerrar, com o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Pensa num cara que recebeu todo tipo de pressão. Pensa num cara que sofreu todo tipo de pressão na vida, foi Paulo. Se a gente ler as cartas de Paulo lá no Novo Testamento, a gente vai ver tudo que ele sofreu, tudo que ele passou. Mas eu queria me concentrar apenas aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Só até aqui por enquanto. Vale salientar, que Paulo aqui, ele corria também como Davi risco de vida. Porque na época de Paulo o negócio era arrochado. Não era essa belezinha que a gente tem aqui no Brasil, que a gente é livre, que a gente pode professar a nossa fé tranquilamente. Mas o cara estava sendo perseguido. Ele estava correndo o risco de morte, de morrer. Ele foi espancado, ele foi preso, torturado. E esse sofrimento que ele fala aqui é a respeito desse sofrimento. Por isso que eu falo, como que a gente é fraco? Como que a gente iria reagir no caso de uma perseguição, me fala? Se a gente já está abundando com as pressõezinhas da vida, o que ia ser de nós se a nossa vida estivesse correndo perigo? E Paulo está falando nesse contexto. Ele estava contando os dias porque ele sabia que ele ia morrer. E o coração dele estava aflito.
E a palavra aflição, traduzindo do grego, que é Philips, a tradução é ato de prensar, pressão. Então, toda vez que você lê a palavra aflição, uma das traduções do grego é essa: sofrer pressão. Então, Paulo, ele sofreu pressão por todos os lados, em todos os aspectos. E aí aqui ele tá falando, olha, nós somos pressionados por todos os lados. Quais áreas da sua vida você está sendo pressionado, irmão? Lá no versículo 16 agora. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado dia após dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o nosso olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então, meu irmão, Paulo, ele não desistiu. Apesar da morte estar em evidência para ele, ele não desistiu. Ele sabia que ele precisava lidar com essas pressões, com essa perseguição, de uma forma que isso iria glorificar a Deus. Como nós estamos lidando com as pressões da vida? Nós temos sido daqueles que a nossa fama é de emburrado, de irados, sem paciência. O que as pessoas falam a nosso respeito? Como nós estamos lidando com essas pressões? Porque, meu irmão, a ansiedade no seu coração, ela vai permanecer. Sabe por quê? Por causa do pecado. Porque nós ainda estamos nesse mundo sob a influência do pecado. Mas, como nós vamos lidar, como nós vamos reagir aos gatilhos e às causas dessa ansiedade, desse estresse na nossa vida, isso vai determinar a maneira com que nós vamos viver. Queria chamar os meninos do louvor para a gente poder encerrar. E aí aqui eu queria deixar três dicas para a gente, para que a gente possa evitar esse esgotamento físico, emocional e espiritual. Meu irmão, respeite seu descanso. Às vezes você acha bonito falar que trabalha de segunda a segunda, mas isso não é bonito. Às vezes você acha que é bonito falar que tem 5 anos, 10 anos que você não tira férias. Isso não é bonito, isso não é legal. Porque se até Deus descansou e estabeleceu o dia do descanso, quem que você está achando que você é, que você vai dar conta de trabalhar de uma maneira frenética, de produzir? Uma hora o sistema funde, irmão. Então respeite o seu dia de descanso, você não é uma máquina. Pare semanalmente, pare anualmente e faça uma recarga na sua bateria, porque senão vai ser questão de tempo, você vai fundir. Tire férias. Planeje. Para de gastar dinheiro com bobeira e começa a guardar um pouquinho, nem que seja para você ir em algum lugar perto aqui, mas para você descansar, para você contemplar e buscar o renovo de Deus, porque senão você vai fundir, velho. E cuide do seu corpo. Cuide do seu corpo. Alimente-se melhor, faça exercícios, procure algo que traga alegria para que você possa fazer, não algo forçado. Porque o nosso corpo, ele precisa de endorfina, do hormônio que traz prazer. E aí você pode encontrar isso realizando diversas atividades saudáveis. Porque às vezes, sabe o que está acontecendo no seu corpo? Está tendo uma desproporção desses hormônios.
você só libera adrenalina. Só adrenalina. Sabe por quê? Porque a todo tempo você está sendo pressionado pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo trabalho, pelos prazos, pelas metas, pelas vendas. A todo tempo. E isso vai liberando nosso corpo adrenalina, porque a gente fica agitado. Nosso coração palpita, a gente fica preocupado. Isso tudo é o efeito das pressões no nosso corpo. Então o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer uma compensação. E essa compensação é feita liberando endorfina no nosso corpo. Eu dou graças a Deus que eu ando de skate desde do ano 2000. Tinha 13, 14 anos. E se tem uma coisa que me deixa livre, leve, é andar de skate. É suar. Você precisa suar, velho. Você precisa fazer esse coração bater mais forte, não pelas preocupações da vida, mas por algo que faça te dar prazer. Mas segundo aquilo que a palavra de Deus diz, porque senão você vai encontrar outras ferramentas que vão apenas anestesiar o seu problema. Você vai buscar nas drogas, você vai buscar na bebida, você vai buscar na glutonaria, você vai buscar em vários outros lugares, mas isso apenas vai mascarar o seu problema. Então busque isso. Em João 16:33, Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo vocês vão sofrer pressões, mas fica de boa, porque eu venci o mundo. Eu enviei o Consolador. O Espírito Santo agora, ele traz essa paz que excede todo entendimento. Por que você está preocupado?